Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast mais vira-lata de toda a podosfera. No episódio do Pet Lady no Ar de hoje, eu converso com Wesley Zop, que é do podcast Chorume. O Zop já teve vários cachorros e tem muitas histórias legais, engraçadas e emocionantes sobre os cachorros dele. Então eu convidei o Zop para vir aqui no Histórias do Meu Pet me contar um pouquinho. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, Pet Ouvinte! Um agradecimento especial aos pet ouvintes que investem tempo e din-din para fazer esse podcast acontecer. Quero mandar um abraço para o José Guilherme e para a Daphne de Mello em especial. Agora vamos ouvir a conversa com o Zop? Zop, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. Conta um pouquinho pro pessoal quem é você, de onde que você fala e já emenda de uma vez, me fala se hoje você tem algum bichinho morando com você. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui no Pet Lady. Eu sou o Zop, do podcast Chorume, e eu resido no interior de São Paulo, na cidade de Americana. E atualmente tô sem nenhum pet aqui, ou pelo menos sem nenhum pet que eu quis ter adotado, porque tem uns gatos que aparecem aqui em casa. Ah, é tipo gato que eles moram na sua rua, assim, e de vez em quando eles aparecem na sua casa? Isso, aqui é onde eles dormem. Ah, gente, que abusados. É. Mas eles roubam comida da sua casa, alguma coisa assim, Zop? Não, eles ficam na porta numa sala onde eu trabalho, eles ficam na porta me assistindo trabalhar, fica no sol tomando um solzinho, Gente. Fica ali. Cara de pau. E tem duas gatas que sempre estão aqui, que é uma cinza e uma meia tigresa. Então são até muito bonitas. Se eu conseguir tirar foto delas, eu mando pra você. Ah, manda sim, que eu adoro ver fotos de bicho. Só que agora, o pet mesmo, tô sem nenhum agora. Mas até pouco tempo atrás você tinha cachorro, né? Sim, eu já tive cachorro, que foi o que eu mais tive. Já tive jabuti, não sei se pode falar aqui, não sei se o Ibama ouve, se o Projeto Tamar ouve aqui, não sei. Não tem problema falar. E já tive alguns passarinhos que às vezes eu pegava na rua porque tava machucado, tipo pomba ou qualquer tipo de passarinho. Eu trazia pra casa, cuidava, ensinava uns truques e vendia. Sério? Mas isso quando eu era moleque. Depois de grande só foi os cachorros mesmo. Gente, mas me conta, Zop, assim, a Jabuti não ficou muito tempo com você, ou ficou, a vida inteira? Porque a Jabuti vive pra caramba. Não, já deve estar adolescente agora, eu tive ela quando criança. Porque assim, eu quando era criança, quando eu tinha uns 4, 5 anos,
eu tinha um princípio de bronquite e minha mãe ficou muito preocupada e tal, e tinha uma simpatia na época no interior, nos interiores tem muito esse lance de simpatia, né? E tinha uma simpatia que se você tinha um jabuti em casa, ele puxava a bronquite da criança e ficava com ele. Eu achava uma maldade isso, mas... Gente, e aí o jabuti ficava com bronquite? O jabuti ficaria com a bronquite. e ferrava o jabuti, né? Coitado! Então, só que eu, na mesma época, eu tinha aprendido a nadar, então... É que assim... As coisas acontecem e daí o pessoal todo acha que foi por causa da tartaruga, ou do jabuti, ou do cágado, como quer ser chamado. E ela era uma fêmea, era Shira. Que bonitinho. Isso era nos anos 80, né, Zop? Anos 80. Com esse nome. Sim. E eu peguei ela filhote, eu fiquei com ela uns 5 anos, e pode parecer piada, mas ela fugiu. Tá. Como isso aconteceu? Assim, ela correu? O que aconteceu com essa jabuti? Ela fugiu de casa. Porque os jabutis, não sei se você já teve, se você já viu alguém que tinha e tal, eles acompanham o muro. Eles não andam pro meio do quintal, eles vão andando tudo em volta da construção, assim. Eles vão acompanhando a parede, acompanhando o muro. E deixaram o portão aberto. Daí ela foi acompanhando, foi pra rua. Foi tchau, falou. Daí uns 5 dias. Falou, gente. Naquela velocidade dela, né? Nossa, correndo, louca. Sim, loucona. E daí uns 5 dias depois descobri que que alguém tinha achado ela e tava cuidando, e aí na casa tinha um bebezinho, ou assim uns 3 anos de idade a criança, e tava brincando com ela, né, com a Shira, e daí eu falei, se tá cuidando bem, pode ficar, vai. Ah, entendi. Você não brigou pra levar a Shira de volta pra casa, não? Achei chato ter que brigar por ela, já que eu fui o descuidado. Ah, entendi. Não, mas ela deve estar viva e deve estar ótima também. Ah, sim. Eles são muito resistentes mesmo. Não, eles duram mais de 100 anos, então cuidando, e só alimentando, né, claro. Uhum. E depois você teve um monte de cachorro na sua vida? Todos os cachorros que eu tive foi cachorros que eu peguei na rua. Ah, tá. Mas eram todos vira-latas, assim? Todos bem mestiços, assim? Gostei do bem mestiço, que parece que fica mais chique. Parece que tem alguma raça ali no meio, né? Parece que tem alguma raça. Quando na verdade era tipo 100% vira-lata, né? Eu tive 2 vira-lata puro. E eu tive um que era vira-lata com Fox Paulistinha, mas é vira-lata, né? Tem a cara de vira-lata. Uhum. E o outro era vira-lata com um labrador. Ah, então ele era maior. Ele era um pouco maior, mas eu acho que talvez não era labrador puro, ele era rebaixado. A perninha era uma perna pequena. Tinha a cara de labrador, só que rebaixado feito salsicha. O corpinho era baixinho, né? Isso era o Fred, que foi o último que esteve por aqui. O famoso Fred. Isso. O Fred viveu quantos anos, Op? Fred viveu 14 anos. Caramba, ele viveu muito. Viveu bastante. E ele aprontou muito também, né? Nossa senhora! Quando ele era pequenininho, ele... Assim, que a gente pegou ele bem... Achei ele bem filhote, né? Uhum. E ele dormia dentro dos tênis, dentro do sapato. Ele dormia assim. Nossa, que pequenininho. Só que tudo que você deixava no alcance dele era destruído. Tudo. Absolutamente tudo. Ele era uma máquina. Era uma máquina. E tudo que você colocava de novo na casa, um exemplo. Uma vez eu troquei o sifão do tanque. Por uns 3 dias ele ficou de guarda naquele sifão. Você não podia chegar perto do tanque, entendeu? Gente, o que será que passava na cabeça? Eu não sei. Falar, tem que tomar conta disso aqui. Me pagam pra isso. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Tem que cuidar disso aqui. Maravilhoso. Daí eu tive um outro cachorro que foi o Tico, que era um vira-latinha puro, né? Que é um dos que eu falei que era puro. Uhum. Só que esse fugiu também. Os meus vira-latas puros fugiram. E o outro era o Sucata. O Sucata foi o maior cachorro que eu tive, que ele tinha uns 23, 25 quilos. Caraca, grandão. Era um vira-lataço, assim, mas um dos mais bonzinhos que tinha, bagunceiro também, mas ele era bem bonzinho. Entendi.
Daí esse tem o nome de sucata porque eu achei ele no meio de uma sucata, daí ficou com o nome. Mas é um ótimo nome, viu, pra cachorro. Sim, fica legal. E o primeiro que eu tive foi o Pingo, que era o Fox Paulistinha com vira-lata. E ele era pequenininho. O Fox Paulistinha já é meio pequeno mesmo, né? Uhum. Então ele era meio bravo. Bravo se você fosse mexer com o que ele não queria que você mexesse. Tipo, na comida dele ou na casinha dele. Agora, brincar com ele, tudo bem. Ah, mas ele era meio possessivo, assim, com as coisas. Era possessivo, isso. Só com o meu vô, porque na época meu vô ainda era vivo, né? Na época do Pingo. Só o meu vô podia tirar a comida da boca dele que ele não fazia nada. Gente, ele tinha um respeito específico ali. Não, mas um respeito muito grande. Só que assim também, deu um certo horário, não foi colocado o almoço pra ele, ele pegava o pratinho dele e ia colocar lá no pé do meu vô lá. Falou, ó, tá aqui, tá vazio isso aqui. Não sei se você reparou que já tá na hora. Parece que eu tô sem comer, né? Não sei, se você viu aí. Que cara de pau maravilhoso. E esse Pingo, os outros não ligavam muito, mas esse Pingo era o maior caçador de pomba. É sério? Pequenininho, assim? Pequeno, e ele acho que ele não deixava nem pena pra trás. Ah, ele não matava só, ele comia também. Ele comia inteira. Caramba, e ele conseguia dar tipo um bote bonitinho assim? Você já viu ele pegando? Já vi. Tentava dar bronca pra tentar salvar a pomba, mas já era. Sem chance. Coitada. Sim. Ele era... E as pombas... Normalmente pomba vem pra comer a ração também, né? Uhum. Então ele pegava, deixava o potinho dele onde tava na vista das pombas e ficava escondido. Nossa. Pra poder dar o bote na pomba. Acho que ele falou assim... Ele vinha pedir pro meu avô a ração pra ele colocar de isca pra pomba, né? Porque não é possível. Fala aqui, eu tô querendo pegar umas pombas. Me arruma uma isca aí. Eu preciso de isca. Gente, eu lembro, que inteligente. E o Pingo, ele era assim, ele fazia o favor de morar em casa. Ele fazia assim, ele quebrava essa pra nós. Ele não queria. Porque ele saía pra rua, ele voltava de madrugada, ele latia lá na frente, a gente tinha que ir lá abrir pra ele entrar. Zop, deixa eu te interromper e te perguntar uma coisa. Americana tem quantos habitantes, assim, mais ou menos? Uns 250 mil. Ah, é uma cidade pequena, né, assim. É pequena. Então essas coisas são possíveis de acontecer, né, do tipo cachorro ficar mais solto na rua e tal, porque em cidade grande isso é muito impossível. Na época que eu tive ele, acho que foi na década de 90, então foi tranquilo. Foi um pouco depois de eu perder a Shira, eu peguei o Pingo. Perder a Shira é ótimo, porque você fala, parece que assim, que você esqueceu ele em algum lugar, sabe? Você perdeu ela assim, tipo, perdi uma coisa. Levava ela como um medalhão, assim. Mas o Pingo, ele dava o rolezinho, ele dava o rolê dele assim, aí batia lá em casa, latia e vocês abriam pra ele. Dava um rolê, latia na frente de casa e a gente tinha que abrir o horário que fosse. Ai, mas que cara de pau. Não, cara de pau. Uma vez eu tava, na época ainda não namorava, né, na década de 90 ainda. Eu tava em casa, sabadão à noite, falei, não vou sair, vou ficar em casa. E tô de samba canção, escuta um latido, né, falou, mas será que é o Pingo, né? Eu olho lá na frente e ele sentado esperando, o bonitão esperando abrir lá, né. Daí eu tava de samba canção mesmo, saí de samba canção pra abrir o portão, porque eu falei, só vou abrir o portão e entrar, né. Abri o portão, ele entrou, correu pra casinha dele, fechei o portão, só que com o latido, minhas irmãs e minha mãe acordaram. Ai, Zó. E daí na hora que eu tô entrando em casa, minha mãe e minhas irmãs saem. E vem eu entrando em casa de samba canção. Daí, fala, da onde você tá vindo esse horário e ainda vem de cueca? E não sei o que. Eu falei, não, eu tava em casa, eu fui abrir o portão pro Pingo. O Pingo tá lá na casinha. Que mentiroso. E o Pingo não te defendeu, não. Não me defendeu, entrou pra dormir, porque gandaiou a noite inteira. Tava quebrada, né? E até hoje, acho que elas acreditam que eu cheguei de cueca em casa aquele dia. E eu não cheguei, eu tava em casa. Não, e você era inocente nessa situação. Exato. Ai, que maravilhoso. E aí, depois do Pingo, que veio o Fred... Não, foi Pingo... sim. Depois do Pingo eu peguei o Fred e durante a estadia do Fred aqui, teve o Tico, que era o vira-latinha puro, e o Sucata, que é outro vira-lata puro. Ah, e o Tico foi o que fugiu. O Tico fugiu porque ele tomava uma surra por dia do Fred, e na hora que deu certo ele fugiu. Falou, tadinho, ai que dó. Mas é que ele era sem vergonha também. Nossa, que dó. Ele tentava, como que eu vou falar? Ele tentava fazer a cópula
com o Fred. Ah, tá. Daí ele tomava a surra do Fred. Ele ficava montando no Fred. Ficava montando no Fred. Agora, se você desse comida, tipo assim, um pão pra cada um, alguma comida diferente, um ossinho, aqueles ossinhos pra eles ficarem roendo pra cada um, o Tico ia e entregava pro Fred. Se o Fred deixasse, ele ficava com o ossinho, senão o Fred ficava com os dois. Ah, gente. É tipo assim, ó, ele pedia permissão pro Alfa, né? Posso comer esse pão? Posso comer esse ossinho? Agora a ração o Fred deixava ele comer. Agora as outras coisas... Ração o Fred permitia, né? Ele permitia porque como tudo era do Fred, o Tico também era dele. Então... Que horror, tadinho do Tico. Eu cuido das minhas coisas aqui. Eu cuido das minhas coisas. Meu território. Meu território. Exato. E o Fred, eu sei que o Fred já te deu trabalho, né? Assim, que eu vi o episódio do Chorume, eu sei que você já gastou uma grana com ele. Gastei uma granaça com ele aí, mas eu não tinha opção, né? Ou era gastar, ou era deixar ele sofrendo, ou até sacrificar, né? Então, quando você tem o pet, você fala, vai, tenta salvar, né? Caramba! Se é pra ter direito, né? Já que é pra você ter algum bichinho em casa, tem que cuidar, né? E assim, me conta a história da manga. O que aconteceu? Que o Fred, ele comeu uma manga, comeu um caroço, não teve uma coisa assim? Isso, é que assim, o meu vizinho, ele tem um pé de manga e algumas mangas caem no meu quintal. Só que a vida inteira do Fred, ele comia a manga, ele roía todo o caroço e deixava o caroço ali. A vida inteira. Sempre comeu manga que caía. E daí veio o Sucata também. O Sucata via o Fred comer manga, falava, manga deve ser legal. Comia também. Só que o Sucata, eu peguei ele muito desnutrido. Muito, muito desnutrido. Então, ele era muito esfomeado. Eu acho que por questão do trauma, da desnutrição dele... Ele deve ter passado fome, né? Ah, deve ter. Então, por exemplo, você tá colocando a comida pra ele. Se você fosse pegar o potinho ou pra colocar mais alguma coisa, ou pra completar, ele já começava a chorar, porque ele achava que tava tirando a comida dele. Ele não mordia, mas ele chorava. Se você colocava comida pro Fred, vamos dizer, eu colocava 2 vezes por dia, né? Eu colocava de manhã, tanto pro Fred e pro Sucata, e depois colocava mais pro final da tarde. E meio quilo cada um, pra eles comerem isso daí, né? Eu falava assim, durante o dia eles administram isso, depois eu coloco à tarde, é a janta, né? O Fred, ele administrava o dele, eu colocava tipo 8 horas da manhã, o Fred ia acabar de comer lá pra meio-dia. Entendi, ele é bem tranquilo, né? Ele falava, não, eu como no meu tempo. O Sucata, eu colocava no pratinho dele, não dava 1 minuto e meio, muito. Ele já matava o pratinho dele. Ele aspirava, né, a comida. Ele aspirava a comida. Então, na hora que caía as mangas, o Sucata estava muito mais jovem que o Fred. Então, o Sucata conseguia pegar todas. Uhum. Todas as mangas que caía. E comia tudo. Comia tudo. O Sucata comia até o caroço. O Fred ainda só roía o caroço em volta. E o Sucata era grandão, né? Você falou que ele era bem grande. Era grande. Era bobão e grandão. Então ele era meio atrapalhadão, trombava nas coisas, atropelava. Meio bobalhão, assim, né? Meio bobalhão. E daí, em dezembro, né, normalmente é a época de manga, então caiu bastante manga no quintal e eles lá, eu nem limpava, porque eu sabia que eles iam comer mesmo, né, eu esperava só pra pegar os caroços. E daí o Fred viu uma manga pequena, pra impedir que o Sucata pegasse todas as mangas, ele pegou a pequena e já engoliu, mas pra pegar dele, né. Só que como a manga era pequenininha, engoliu feito um comprimido aquilo lá, né. E beleza, e beleza porque eu nem vi a cena, tá bom. E como o Sucata sempre raspava tudo, eu sabia que o Sucata tinha comido mais que ele, porque o Sucata levava pra comer perto da cumbuquinha dele. Então, quando os vestígios de manga tinha ali, os poucos vestígios que ele deixava, tava no potinho dele. E o do Fred e os caroços, mas não tinha nenhum. Então eu falava, então o Sucata ganhou hoje. Tá. E daí eu vejo que o Fred parou de comer. Não comia mais. Ele já tava um pouco velhinho, né, mas... E eu olhando ali e tal, não comia, não bebia água, só ficava deitado. Péssimo sinal. Dava comida na boca dele, ele comia, mas comia uma bocada pra não fazer desfeita, mas daí já não comia mais. Daí carrego ele pro veterinário. Levo lá, expliquei a situação. Daí falou assim, vamos tirar um raio-x, porque conforme o veterinário pegava no abdômen dele, ele chorava. Ele reclamava de dor. Ele reclamava. Daí foi tirar um raio-x pra ver o que tinha ali. Daí viu, ele falou assim, parece uma manga isso aqui. Eu falei, bem possível. Daí eu expliquei, né?
Daí falou assim, vai ter que fazer cirurgia porque entalou no intestino dele. Não ia nem pra frente nem pra trás. Nossa, Zop, meu Deus. Entalou ele. Não tava no estômago dele mais. Não, passou pelo estômago e ficou entalado no intestino. Só que ficou, 2 dias nessa situação. 2 dias que assim, porque daí eu notei que ele tava parado, tal. 2 dias que ficou entalado ali. Deu uma necrosada em volta da manga. Uhum. Numa parte do intestino. Nossa. E daí tinha que ir pra mesa de operação. E em caso de urgência, porque pela situação que tava. Sim, tinha risco dele realmente morrer se não tirasse, né? Sim, não. Tinha risco dele morrer na mesa de cirurgia. Tinha risco... Ele com certeza morreria se não tirasse. E daí o veterinário me deu opção. Falou assim, ó, 2.800 para poder a gente fazer essa cirurgia nele, ou R$400 para sacrificar. Nossa, Zop. E o veterinário realmente te deu essa opção, assim? Ele falou isso com você, assim, olha, tem essa opção que é mais barato aqui. Sim, não, ele falou essa opção porque como ele já tava velhinho, talvez ele não aguentasse nem anestesia. Ah, entendi. Daí ele falou, se você escolher a cirurgia... E ele morrer na mesa de cirurgia, eu vou ter que cobrar a cirurgia de qualquer maneira, porque eu tenho que pagar o cirurgião, o anestesista e tal. Se você escolher o sacrifício, é só a injeção do sacrifício e ele não sente nada. R$400 acabou. R$400 acabou. Eu falei, salva, né? Você tem a opção de salvar, você quer salvar, salva. Uhum. Só que ele teve que ficar 10 dias internados, então eu tenho que pagar a cirurgia, tive que pagar a estadia e tive que pagar o rango dele lá. Aham, e é caro, hein? E é caro pra caramba. Então ficou em uns 3.800, 4.200 por aí, tudo. Caraca, Zop. E pra facilitar, né, porque o veterinário já era veterinário dele há tanto tempo, e daí ele fez até um negócio bom pra mim, dividiu em 2 vezes. Facilitou bem minha vida, facilitou legal. Ficou bem mais leve. Você paga em uma semana e depois paga na outra, né? Mas pelo menos ele fez esse favor pra mim aí, né? Nossa, mas é porque veterinário é uma parada cara mesmo, viu? Nossa. É tudo muito caro, E como que você não vai fazer, né? É muito difícil não fazer. Não, com certeza. Não tem essa opção, assim, né? A gente que gosta muito e tudo, que cuida, não é uma opção mesmo. Exato. Daí eu falei, tá, salva. Daí salvou, ficou excelente, ficou top, tal. Falei, não, beleza, valeu a pena, né? Até deu uma garibada nele, parece que... Ele ficou zerado, né? Ficou zerado. Falei, não, ótimo. Trocou, pintou a lataria, né? Assim, trocou a roda. Porque quando volta do veterinário, volta com gravatinha, volta todo estiloso, né? Banho tomado. Até trocou a cor, falei, nossa, que estranho. Mas vai ver, era eu que não dava tanto banho, pode ser. Isso que eu ia falar, às vezes era só sujeira mesmo, né? Vai ver, ele era branco, eu achava que ele era caramelo. Ai, tadinho. Mas aí então ele ficou 10, né? Ficou excelente. Daí ele viveu, depois da manga, ele viveu ainda mais 2 anos e meio por aí, porque daí é onde que deu outro problema nele, né? E qual que foi esse outro problema neles, ó? O que rolou com o Fred? Então, ele já tava bem velho, já tava, bem cego. Ele meio que só seguia a sombra, assim. Ele não tinha mais todo o reflexo e tal. Ele já tava até bem mais magro do que ele era, porque ele era troncudo, né? Daí ele já tava bem mais debilitado. E o que aconteceu? Tem esses gatos que frequentam a minha casa, né? Sim, que entram aí na sua casa sem ser convidados. Exato. E tinha uma gata que sempre passava aqui, que ela era toda cinza, muito bonita, muito bonita. Eu até, às vezes, dava a ração do Fred com leite pra ela, porque ela tava com um filhotinho, né? Deixava ali com ela, pra ela ali. Daí, um dia eu escuto um arranca-rabo, assim, uma gritaria rosnando, o gato gritando. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo, né? Nossa, e é até assustador, né? Quando você começa a ouvir essa gritaria, dá até um medo de você ver o que era. Foi uma gritaria rápida, foi demorou um pouco, assim. Daí eu fui correndo pra ver o que era. Os dois deitados, um de cada lado. Ela rasgada no meio. E o Fred capotado do lado, assim, também com o olho fechado e com a cara toda fodida. Tudo ensanguentado, né? Não, parede, chão, parecia aquela arte Pollock, tudo... Um Jackson Pollock de sangue.
Jackson Pollock, exato. Daí eu peguei a gata, coloquei do lado, ela meio que ainda bem judiada assim, peguei ele, coloquei do lado, e liguei pro veterinário, né? Falei, ó, tem 2 ocorrências aqui. Daí o que acontece? Eu comecei a escutar um choro de cachorro, amarraram um cachorro no portão da minha casa. Isso tudo ao mesmo tempo, Zó? Não, na mesma hora. Eu escutando o chorinho de longe assim, né? Eu fui ver e falei, mas quem tá chorando, né? Eu olhando assim, procurando algum outro gato, se era algum filhotinho dela. Daí eu olhei lá na rua. E a rua onde eu moro aqui, assim, pra cidade de interior, é até bem movimentada essa minha rua aqui. E o cara amarrou, eu tô falando o cara, mas eu não vi, né? A pessoa, né? A pessoa, né? Amarrou o cachorro no portão de casa e uma pata ainda tava amarrada junto com o que ele amarrou ali. Então, amarrou de qualquer jeito mesmo. Nossa, Zop, que coisa horrorosa. Não, judiação total. E esse cachorro também tava muito desnutrido. Daí o que eu fiz? Daí eu já tinha acabado de ligar pro veterinário, né? Liguei de novo, falei, não, na verdade são 3 ocorrências. Gente, Zop, que conjunção, assim, errada, caramba. Total, né? Daí eu falei, tá, leva os 3 pra lá, leva os 3 pro veterinário. E expliquei, né? Falei, ó, esse aqui é o que você conhece, é o Fred. Tem uma gata que apareceu lá, brigou com o Fred, aconteceu isso daqui, trouxe ela também. E trouxe esse cachorro que deixaram na frente de casa. E daí o veterinário falou assim, bom, o Fred como é seu, eu vou cobrar ele normal. Os 2, como que você socorreu e não são seus, então eu não cobro a consulta, mas eu tenho que cobrar medicamento, tenho que cobrar, se caso precisar fazer algum procedimento, eu vou ter que cobrar. Eu não cobro a mão de obra. Ah, mas ele foi muito legal mesmo, viu? Sim, beleza. E isso foi numa segunda-feira. A gata morreu na quarta. Nossa, tadinha. Ela tava muito mal, né? Não, ela tava rasgada. Tava rasgada no meio. Tava rasgada assim, longitudinal, assim, como se tivesse aberto um zíper. Assim, de comprido mesmo, né? De comprido. E daí ela morreu na quarta e eu ia visitar todo dia, né? Pra ver como que tava, pra falar com o Fred e tal. Daí, na sexta-feira, eu fui pegar os 2, que tava de alta. E uma das meninas que trabalha no veterinário falou assim, eu cuido do que deixaram no seu portão, deixa pra mim. Daí, ficou pra ela. Ótimo. Ah, que legal, ela adotou ele. É isso. Mas adotou ele, não adotou as contas, né? Ele não tinha nenhuma plaquinha. Tinha identificação. Ah, tá. Não, tinha chip. E depois passaram o leitor do chip, acharam o endereço. Só que no endereço era um terreno baldio. E então não tinha ninguém lá. E o telefone não caía só na caixa postal, porque tem um cadastro, né? No chip fica um cadastro do animal. É. E por muita coincidência, ele também chamava Fred. Gente, eram 2 Freds, então. O seu e o abandonado. 2 Freds. E daí, depois disso, o meu Fred, ficou tipo... Ele não tinha força nas pernas traseiras dele. Então você tinha que levantar ele para ele comer, você tem que levantar ele para ele fazer suas necessidades fisiológicas. Uhum. E como eu trabalho o dia inteiro e tal, daí você tem que deixar ele naquele tapetinho, né? Aquele tapetinho higiênico, não sei qual que é o nome que tem aquilo lá. É, que parece uma fraldinha, né? É tipo uma fralda aberta, né? Deixava ele em cima daquilo, como ele não levantava mesmo, depois eu limpava ali, tentava forçar ele a ficar de pé, teve que tomar umas vitaminas, isso tudo teve custo, né? E é muito custo mesmo. Muito custo, mas tudo bem, vamos nessa, né? E alimentando, eu conversando com a outra menina lá que tava com o outro Fred tá vivo até hoje, recuperou legal, ficou top. Tá 10, né? Só que as contas, foi só eu que paguei, né? Ela não pegou as contas pra ela. E nessa brincadeira toda aí, só pro Fred, pro meu Fred, ficou, acho que uns R$2.000. Caramba. Isso de lá, né? Depois de lá ainda teve que comprar as vitaminas e tal. Tô contando só o serviço do veterinário. Ficou uns R$2.000. A gata custou, acho que uns 700. Uhum. E o outro Fred também mais uns 700. Que é o que ele não tinha cobrado, mas tinha cobrado os procedimentos. Mas não a mão de obra dele, né? Então daí pelo menos salvou um, né? E o Fred, depois dessa alta que ele teve, ele durou mais uma semana. Daí depois dessa semana ele morreu. Meu Deus, Op! Gente, que dó! Ainda eu pensei, né? Eu falei, por que ele não morreu na luta com a gata, então, né? Porque daí eu já não tinha todo esse gasto, né? Não, ele queria, te provar alguma coisa, assim, não sei, sabe? Queria te fazer gastar dinheiro. Queria me punir, né? Do tipo assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer te humilhando, sabe? Não, com certeza foi isso, né?
Tanto porque ele teve alta numa sexta-feira e ele morreu na próxima sexta, que era na madrugada de sexta pro sábado. Eu tinha saído pro meu rolê da igreja, na volta eu tava meio chapado, né? Eu volto e falei assim, deixa eu lá ver como que o Fred tá. Deixa eu ver como que ele tá. Daí eu fui na casinha dele ver como ele tava meio que agonizando, meio chorando assim. Eu ainda segurei ele, falei, será que é fome, alguma coisa? Mas eu tinha dado comida antes de sair, né? Eu fui pegar ele assim, ele morreu na minha mão. Ai, Zop. Ai, meu Deus. Ele olhou pra mim e morreu. Ele deu uma última... E cego, né? E te deu uma última olhadinha antes de morrer. Meio que cego, só vendo o vulto assim. Deu o olho na minha direção e morreu. Nossa, gente. Nossa, e as contas não morrem junto, né, com o bicho? Não morre junto. Porque daí o veterinário ligou pra saber como que ele tava. Eu falei, ele morreu, né? Ai, que dó. Ai, que dózinho do Fred. E tanto o Pingo como o Fred, como morreram aqui em casa, eu enterrei no quintal mesmo. Então ele tá no quintal aqui. Tá. Nem sei se isso pode também, não sei se a zoonose vai me multar ouvindo isso daqui, mas... Não, até onde eu sei, pode. Até onde eu sei. Não é nenhum problema, não. Desde que você não tenha, sei lá, cometido um crime, né? Matado seu próprio cachorro, nada disso, eu acho que não tem. Daí a punição é pela morte do cachorro, não por você ter enterrado ele, né? Exatamente. Mas isso me lembrou uma outra coisa, Zop. Eu acho que a Americana não tem ainda. Mas em São Paulo, capital, tem hospital público de bicho. Hospital veterinário. Não, isso é sensacional. Sensacional. Aqui não tem. Mas assim, eu acho que até agora só São Paulo que tem. Acho que nem outros estados tem, sabe? É uma coisa que tá expandindo aí. Mas é uma ideia boa, né? Porque gasto veterinário é muito, muito grande mesmo. Sim, não. E é importante ter, porque tem muito cachorro que às vezes tá em zona de periferia, que você vê que eles só ficam pra rua e sei lá, e não tem todo o cuidado que precisa ter. Uma vez tendo esse hospital público, já facilita bastante, né? Com certeza, porque tem uma população que tem a renda mais baixa, que não tem a possibilidade, né, de dar a qualidade que o cachorro precisa, e às vezes a pessoa até quer, mas ela não consegue mesmo. Então é bom que tenha outras opções mesmo, com certeza. Sim, sim. É ótimo, não sabia disso não, muito legal. Em São Paulo tem, na capital tem, então até para os ouvintes saberem que se precisarem um dia, que lá eu já sei que tem. E depois do Fred você não teve mais nenhum, não pegou outro cachorro? Não, daí depois do Fred não. Não, depois do Fred não tive mais nenhum. Mas você não quer ou só não apareceu pra você ainda? Então, não apareceu. Na verdade, assim, tem um amigo meu que é laborador de rua, ele falou que ele tava com uma cachorrinha lá e que se eu queria e tal. E só que o Fred tinha acabado de morrer. Daí eu falei assim, não, por enquanto agora não, tal. Só que agora, como ela cresceu, ele que não quer me dar, né? Ele falou, não, deixa comigo. Minha parceira. Eu falei, não, claro, fica pra você, não tem problema. Mas eu não sei se você já reparou isso, Zop. A população de rua tem uma conexão muito forte com o animal mesmo, né? Bem comum. A gente vê o morador de rua que tem cachorro, tem gato e tudo. Eles têm uma conexão bem forte mesmo. Sim, e eles realmente protegem o dono. Você vê que eles são realmente guarda deles ali. Porque é o dia inteiro com o cachorro, né? Ele tá o dia inteiro ali. Então ele é parceiro mesmo, é parceiro. Eles têm uma sensação de companheirismo, assim, né? Muito maior mesmo. Total. Aí eu faço parte de um grupo aqui que a gente ajuda morador de rua com alimento e com agasalho, coisa assim, né? E como a gente via bastante morador de rua que tinha cachorro, a gente combinou entre a gente de falar assim, vamos levar um pouco de ração também. Porque daí assim a gente dá o rango pro morador de rua e dá a ração pro cachorro. Você acredita que os cachorros de rua não comem ração? Não, eles comem comida, né? Eles estão acostumados a dividir a marmita, eles não estão nem aí pra ração. Exatamente, é bem, bem comum. Passamos vergonha. Você acha que você tá fazendo um bom negócio, né? Levando ração pro bicho, mas eles realmente não comem. Não, o cachorro olha pra você e fala assim, você acha que eu sou cachorro, cara? Você tá louco, irmão? Mas que é isso, cara? Cadê minha marmita? Eu como bife, irmão. Eu como arroz e feijão, você tá louco? Eu como PF. Vou comer ração. Eu como PF, cara. Você tá louco? Mas é porque são animais, porque eles têm o hábito de comer lixo, né? De comer o que tá
o que tá no lixo mesmo e depois eles começam a comer comida. Então, pra eles desenvolverem o hábito de comer ração, leva um tempo. Leva um tempinho mesmo, viu? Eles têm que ficar um tempo sem comer nada pra eles falarem assim, não, a opção minha é ração, então beleza, vai. Se só tem essa comida seca aqui, beleza. Então eu como isso daqui, né? Não tem outra opção. Vai, eu como isso aqui, vai. Tanto que a gente foi entregar, no Natal a gente foi num bairro de pessoas que invadem terra, né? Não sei como que se tem um nome pra isso, mas tem uma terra aqui, uma parte de Americana, que tem uns moradores que invadiram aquela região. Só que é uma situação muito precária, não tem infraestrutura, tal. Só que cada barraco que eles têm lá, e eu falo barraco, porque a gente começou a falar casa, e eles falaram, não, aqui não é casa, aqui é barraco. Eu falei, então tá bom, então é barraco. Eles que se chamam de barraco. Daí, mas cada barraco tem 5 cachorros, entendeu? Eu falei, pô, os caras, como, né? E daí o que acontece? Eles começaram a pedir pra gente também levar ração, porque eles não estavam dando conta de fazer tanta comida pros cachorros. Não tinha nem pra eles e tinha que fazer pro cachorro. E tinha que alimentar os cachorros também. Daí a gente começou a levar a ração também. E aí eles comiam, né? Daí sim, porque daí o dono dava só aquilo lá. Não dava comida nunca, né? Mas eu não sei se você lembra disso, ou se fez parte da sua vida. Nos anos 80, anos 90, era muito comum os bichos em casa comerem resto de comida, né? Assim, fazia o almoço e o resto o cachorro comia, né? Exato, tanto que eu acho que eu fui ver ração mesmo, acho que só quando eu peguei o pingo já depois de um tempo ainda, porque eu só dava comida. E era o mais comum, assim, eu lembro da minha mãe, ela fazia panela de angu com carne pros cachorros, era até uma coisa muito apetitosa, assim, sabe? Tinha uma cara boa. Não, eu comia junto, eu comia o mesmo. Sabe o Leandro Pereira, Leandro Quinto Chorume? Sim, sim. Ele já esteve aqui gravando comigo, ele contou também que acho que o avô dele, que tinha cachorro, e colocava, tipo, o panelão de comida pros cachorros comerem e ele comia junto com os cachorros. Sim, exatamente. Não, tanto que o Leandro, ele não dá ração, ele faz o rango dos cachorros. Não, os cachorros do Leandro são tudo burguesinhos, ó, você tem que ver. Eu fui ver, eu fui tentar economizar, né, depois desse desfalque que eu tive. Eu fui tentar economizar e perguntei pra ele, falei, como que me passa a receita do que você faz e tal. Cara, eu comecei a fazer, a comida que eu fazia pra eles, eu usava de mistura pra mim também. É, porque tava bom demais, né? Não, era muito bom. Nossa, Carol, muito excelente. Tudo equilibrado, tudo comida boa. E eles adoravam. Não, mas realmente, fazer comida pro bichinho, né, tanto pra cachorro quanto pra gato, tem um movimento forte de gente que tá voltando a fazer. Mas dá um trampo, assim, é uma coisa bem mais trabalhosa, né, do que só colocar a ração mesmo. Sim, no montante, você economiza, mas só que tirando a sua mão de obra, né? Se você contar com a sua mão de obra, não vale a pena, não. O seu tempo, dedicação, com certeza, Aí já é um outro gasto mesmo. Não, eu pegava um caldeirãozão, fazia uma vez por semana, e naquela semana eles comiam daquilo ali. E devia adorar, né? Ficava tudo lambendo os beiços depois. Não, eles gostavam muito. Uma vez eu fui fazer o rango, e a minha irmã tava aqui em casa e tal, ela falou assim, mas cozinha a carne, não vai dar carne crua pra eles, né? E eu nem tinha comprado carne. Eu não tinha comprado a carne. E daí eu falei, não, vou fazer aqui. Só que na comida eu bati junto com beterraba. E na hora que eu fui colocar no pratinho deles, a minha irmã falou, nossa, que nojo! Puta merda! Por que você não cozinhou isso? Tá? E eu não tava entendendo, né? Mas é porque era da beterraba. Ela achou que era sangue, víscera. Mas acho que nem carne tinha aquele dia. Acho que era inhame, cenoura. Era todas essas coisas assim. Nossa, que horror que você vai dar isso. Os cachorros não estão nem aí, né? Se você cozinhou ou não. Não, inclusive eles gostam bastante, né? De carne crua também. Sim. Ficam doidos. Ai, gente, adorei. Adorei a história dos seus cachorros, apesar da tragédia, né? Do Fred não estar mais com a gente. Eu também entendo que por um cachorro de 14 anos ele já tava fazendo hora extra, né, Zop? Já tava de hora extra. Não, mas foi um bom cachorro. O tempo que ele teve aqui foi excelente. A vida que ele teve foi muito boa, né? Foi. E deixou a nossa vida aqui legal também. Só no final que deu uns gastos loucos aí, mas tudo bem, faz parte. Faz parte de ter um bichinho em casa, né? No final das contas. Exato. Mas acho que o melhor cachorro, assim, contando melhor em tudo, que simpatia,
que dava pra você brincar com ele tranquilo, são os dois vira-latinha, os dois vira-lata puro que eu falei, que era o Tico e o Sucata. O Tico e o Sucata eram os mais gente boa, assim. Tipo assim, saiu na rua, se alguém fosse pegar eles pra levar pra casa, eles iam. Eles iam com todo mundo, brincavam com todo mundo, gostavam de criança. Então era muito, muito legal com eles. Bonzinho demais. Demais. E o demais. Fred não era simpático assim, não? Só com o pessoal de casa. Com o pessoal de fora, parecia que ele queria rasgar no meio. Ele era... Entendi. E o Pingo era assim. O Pingo, se tava com o meu avô, e o meu avô chamava a pessoa pra dentro, o Pingo não ligava. Agora, com a gente, o Pingo também estranhava as pessoas. Não gostava, não. Não, mas é porque o Pingo também só respeitava o seu avô, né, Zó? É, exato. O meu avô era o alfa dele. Era do tipo assim, o meu líder. Se ele aceita, tudo bem, eu também aceito. Era isso mesmo, era assim mesmo. Mas na rua não, na rua ele era de boa. Mas passou pro portão pra dentro de casa, ele era o guarda. Gente, que bonitinho. Gostei muito, muito dos seus bichinhos, ó. São todos lindos. E aqui, você tem que me mandar foto deles todos, você tem? Eu acho que tenho. Eu vou dar uma caçada aqui, eu te mando sim. Tá bom, então eu quero ver. Até pra colocar aqui na capa do episódio, pra todo mundo ver a cara de vira-latinha deles. Os sem vergonhas. A firra você não deve ter, né? Nossa, eu acho que eu tenho. Gente, que massa. Mas acho que vai ser mais engraçado a minha foto do que a dela. Porque na época... Vai ser mais engraçado o seu registro, né? Era uma época que eu tinha cabelo ainda. Era o meu registro. Você era cabeludo. Eu era cabeludo tipo Jackson 5. Ah, o seu cabelo era pra cima, ele não era pra baixo. Era pra cima. Quando eu nasci, quando eu era pequenininho, tipo assim, até uns 2 anos, meu cabelo era... Tipo com o Padre Washington, tipo... Era enrolado, mas era pra baixo. Era cachinhos mesmo, assim. Era cachinho legal, assim. Daí depois cresceu, daí foi pra cima, mas daí era gigante e muito cheio. E agora careca pra cacete. Ah, foram fases da vida. São fases. Zopinho, muito, muito obrigada, viu, por ter topado vir aqui conversar comigo. Que isso. Seus bichinhos, eu adorei. Não, a honra foi toda minha. Muito obrigado pelo convite e desculpa não ter conseguido gravar antes, porque é muito legal gravar com você. Imagina, a gente se desencontrou muito, mas agora que bom que deu tudo certo. Você tá ficando em casa, né? Você não tá saindo, não. Você tá saindo aí. Não, é o grupo de risco, né? Tem que ficar em casa. Você já é grupo de risco, só. Não, eu saio pra ir no mercado e tento fazer uns corre rapidão, assim. Vou até contar uma pra você. Não sei se vai dar tempo. Me conta. Eu moro num bairro aqui, não sei se em todo lugar é assim, mas normalmente bairro antigo, veiarada. Tem a veiarada toda que mora aqui desde criança. Ah, tem. Tem o clubinho dos velhos. Tem o clube dos velhos. O clube das fofoqueiras que tá varrendo a calçada às 5 horas da manhã. Essa galera. Exatamente. Pra você ter ideia, tem eu e meu primo, que somos os mais novos da rua aqui. Pra você ter ideia de como que é a rua de casa. E daí eu tô fazendo os corres pra minha mãe, pra ela não ter que sair de casa, né, tal. E tem uma véia que mora aqui perto de casa. E ela tava saindo, ela me cumprimentou, né, ô Zop, né. Ela falou assim, agora eu tenho que ir lá na lotérica pra pagar conta. Eu falei, não, pera, eu não quero chamar ela de velha maldita. Daí eu falei pra ela assim... Na cara dela. Não quero sentar a mão na cara dela. Eu falei, não, mas agora com o negócio do corona, é bom não sair de casa, hein? Ainda dei uma maquiada, eu falei, acima de 45 anos é grupo de risco, né? Pra não falar que ela é uma velha, desdentada, né? Daí ela falou assim, então, Zop, você vai na lotérica pra mim? Eu falei, claro que eu vou, deixa comigo. Daí ela me deu as contas dela, a grana. Ela, então eu vou aproveitar que você vai na lotérica, eu vou no mercado. Eu falei, não, mas, ô véia... Ela não entendeu nada. Eu falei, não, eu já vou na lotérica, eu passo no mercado na volta e já trago assim, você não precisa sair de casa. Porque é grupo de risco, né? Deu vontade de falar, e quem tem Alzheimer também, né? Mas... Daí ela falou assim, não, então você vai pra mim. Só que o que ela fez? Eu não sabia que elas tinham um grupo no WhatsApp da veiarada da rua. Falar, o Zop faz os corres pra gente na rua. Ela te ofereceu. Ela começou a oferecer meu serviço pra galera. Daí é o que acontece, eu vou sair pro mercado, eu tenho que avisar. Me colocaram no grupo delas, num grupo que elas vão no bingo.
Colocaram no grupo pra eu avisar a hora que eu tô indo no mercado se elas precisam de alguma coisa ou não. Ai, gente, que maravilhoso, Zop. Você virou muito, assim, o resolvedor de problema das véias. Agora eu sou office boy. Gente, que coisa maravilhosa, gente. Adorei. Então eu tô saindo pra ir no mercado pras véias, é isso. É do tipo assim, gente, pede pro Zop, Zop resolve. Manda pro Zop, Gente, é que isso. coisa maravilhosa. Manda pro Zop. Gostei disso, vou usar isso agora também. Tudo que eu precisar resolver, eu vou mandar pro Zop. Oh, droga! Aí de Minas, nossa! Tu vai ter que resolver de longe ainda, né? Tá, home office, resolvo home office. Zop, antes de você se despedir, indica um episódio do Choruminho pro pessoal ouvir. Quem não conhece ainda esse podcast cheiroso e limpinho, como que faz pra conhecer o Choruminho? Qual episódio que você indica? Ó, deixa eu até caçar aqui o número, que eu quero ver um episódio que tem a ver até com a Pet Lady. Gostei. Acho que é o 61? Não, não é. Ah, é 61. 61, excelente. Isso. Episódio 61, Histórias de Animais. Esse episódio é ótimo. Ah, e esse episódio tem o Negão, que já gravou aqui comigo também. Sim, tem o Negão. Cantando mentiras. Ele sendo um dos animais, né? Porque é tudo mentira que ele conta. Tadinho. Não, é totalmente mentira, né, Carol? Pô. O Negão gravou aqui comigo, deixa eu ver, tem muito tempo, eu acho que foi o episódio 16. Tem muito tempo. O pessoal pode ouvir também o episódio do Negão, que foi ótimo, ele é um amor. Você tá falando do mesmo Negão? Não, só pra eu saber. É o mesmo Negão. Ah, mas é porque comigo... É o mesmo? Ah, não, é... Ah, tá. Com então, gente beleza. de fora, ele é bonzinho. Ele só é ruim com vocês. Ah, é. Ele se comporta com gente de fora, então tá bom. Ele se comporta com as visitas. Não, então não vou nem pedir desculpa por ele deve ter se comportado. Beleza. Não, ele foi bonzinho. Zop, muito, muito obrigada, viu? Você teve eu que agradeço, eu que agradeço. Já está convidado para voltar sempre que você quiser. Quando você tiver um bichinho novo em casa, você já marca aqui para você voltar. Já tá convidado, viu? Ah, beleza, ótimo. E faz o seu jabá, onde que o pessoal te encontra, onde que ouve o Chorume, que a gente pode procurar você. Tá, eu tô no Chorume, né, que é chorume.com.br, chorume com X. A gente tem as redes sociais, que tanto no Instagram quanto no Facebook é Lixo do Lixo. E no Twitter é @Néctar do Lixo. E tamo lá, toda semana, entre aspas, tem episódio novo, falando da vida cotidiana que temos aqui no interior do estado, falando de costumes da família ortodoxa cristã, coisas assim que a gente fala no episódio. Exatamente, é muito leve, né, pra família toda. Sim. Que cara de pau você. Zopinho, então tá, um beijo pra você e até a próxima então. Um beijo, mulher. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Falou! Este programa foi editado por Audi Edições.